Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje nós tivemos um grande problema em escolher qual vídeo a gente ia gravar. Qual foi esse grande problema? A Disney. Foi uma decisão cruel. A gente fez a pausa dramática e a gente fez a piada dramática. A decisão cruel é porque eu lanço um vídeo por semana. Eu não consigo lançar mais de um vídeo por semana ainda. Porque eu não tenho tanto dinheiro assim para poder ficar parando no YouTube. Mas não vamos reclamar de finanças, porque afinal de contas nós estamos falando sobre a Cruella. A Disney lançou Cruella, a live action. E eu queria falar sobre Sweet Tooth, sei lá, o bico doce. A série do cervo fofinho. E o que aconteceu? É um vídeo por semana, eu tive que escolher entre os dois. E a gente escolheu a série, porque a série foi lançada primeiro do que o filme da Cruella, eu acho. Não, o filme da Cruella veio primeiro. Foi. Mas é porque ele não viu o filme. Porque eu não vi, Então a decisão foi culpa dele. A gente vai falar sobre a série porque ele ainda não viu o filme. Não me odeio, então. Ele estava aqui em casa quando eu estava vendo o filme e ele não viu o filme. Mas eu estava ocupado. Se vocês quiserem pegar ele pela garganta, sinta-se à vontade. Não. Mentira, porque não pode falar sobre isso no YouTube. Ok, meu nome é Ivan. Eu sou o Pedro. Bem-vindos ao Duelo. E hoje a gente vai falar sobre o bico doce. Sweet Tooth. A série do menino que chama Dente de Leite, porque é dente... Bico doce. Bico doce mesmo? Sweet Tooth? Bico doce. Tooth não é dente? É dente, mas eles lá, você sabe que em inglês... Sweet não é doce? Então. Dente doce aqui a gente traduziria no literal como dente de leite, que é aquele dente que cai. Sim, é igual bico doce. A gente fala que aqui no Brasil a gente usa bico doce para uma pessoa que tem uma facilidade para conversar, ou conversa muito, ou entope a cara de açúcar. No caso, o menino da série entope a cara de açúcar. Ok, vamos começar então sobre a fotografia da série, que para quem não entende muito bem o termo fotografia, eu não estou falando de foto. Quando a gente fala de fotografia para série, filmes e afins, você está falando sobre as imagens, o cenário, como foi apresentado. O cenário é lindo. A fotografia da série está maravilhosa. Porque é um mundo pós-apocalíptico em que muita gente morreu. E é incrível, porque eles estão seguindo a premissa de 300 milhões de séries que agora estão falando sobre o apocalipse. E o mais interessante, a HQ fala sobre uma doença que matou muita gente, que surgiu do nada e afins. E ela é transmitida pela respiração, as pessoas têm que ficar de máscara. Então, assim, nossa, que coincidência, né? Só faltava chamar Covid. Tem um nome estranho, é HG69. Era H1N1, é a gripe... H1N1 era a gripe o quê? Do frango. Do frango, do porco, do boi, só tá que aumenta os animais. Não, já teve. A do boi tinha que uma vez teve surto no Brasil. A doença da vaca louca. Cara, tinha um negócio muito engraçado da vaca louca. Brasileiro, gente, a gente faz piada com tudo. Era um joguinho que tinha pra descobrir qual que era a vaca louca. A primeira você clicava e ela falava mu. A segunda você clicava, ela começava falando mu e começava a rir. Era muito engraçado, eu adorava aquele negócio. Eu ria junto com a vaca. Mas ok, a fotografia da série, ela foi gravada no que seria o Vale, o Parque Yellowstone nos Estados Unidos. O lugar é lindo. Depois tem aquele momento assim, tem pouco humano, muito mato. A natureza tá linda. Então, naturalmente falando, é um mundo que os humanos tiveram que aprender a conviver. A natureza cresceu porque tinha menos desmatamento. Você vê gente correndo a cavalo, não tem muito carro, gasolina acabou, combustíveis fósseis, aquela coisa toda. Mundo pós-apocalíptico sendo um mundo pós-apocalíptico. E como todo bom mundo pós-apocalíptico, a próxima coisa que a gente vai falar, nós falamos da fotografia, a outra coisa que eu ia falar era sobre o roteiro, e depois eu ia falar sobre... Eu esqueci. A enxugada de pano. Tá. Então vamos falar sobre a enxugada de pano. A primeira coisa que a Netflix fez foi dar aquela enxugada de pano em litros e litros de blood, sangue. Por quê? A HQ é extremamente agressiva. Ela é extremamente bruta.
tem morte e loucuras a rodo. Sim, só fazendo um adendo. É igual, por exemplo, The Boys. Se você assistiu a série, quando você for ler a HQ, você vai ver que é muito mais pesado do que o que mostra na série. Então a Netflix ela conseguiu fazer uma coisa interessante, porque ela pegou uma série que em tese era algo acima de 18 anos e colocou para toda a família. Não, pra 14. 14 anos é praticamente para toda a família, né? Menos de 14 anos o menino tá falando de Gugu. Dadá. E levando em consideração alguns adolescentes no Brasil, com 14 anos estão falando Gugu Dadá. Triste. Então, levando isso em consideração, a primeira coisa que a Netflix fez, enxugou litros de sangue. A segunda coisa que a Netflix fez, acertou em muito na fotografia. A terceira coisa que a Netflix fez, um roteiro de merda. Por que eu estou falando de um roteiro de merda? Não explicaram nada. Tipo, surgiu crianças animais. Como que teve o cruzamento entre dois humanos e saiu um menino pombo? Um menino cervo? Um menino urso? Que? Aí tá, é uma doença mortal, que não é uma... que você descobre, vai ter um spoilerzinho de leve, só avisando, doença mortal que você descobre que é uma bactéria que foi encontrada num gelo no Alasca e que vamos descobrir o que essa bactéria, que a gente não tem cura pra ela, faz. É o ser humano sendo... o ser humano. Eu acho que o apocalipse vai ser causado pelo ser humano, simples. Não, já não percebeu que na maioria dos filmes toda treta acontece por um ser humano? Não. Jurassic Park. Todas as tretas acontecem porque um imbecil achou um bicho congelado, vivo, no Alasca, tipo, menos 100 graus. Olha, ele tá vivo, bora descongelar. É tipo Jurassic Park. Que tal a gente montar um parque só que diferente? Vamos trazer os dinossauros de volta à vida. Ou então, por exemplo, olha que lindo, eu cheguei num monte extremamente difícil de chegar, tem um castelo cheio de morcegos, eu entro, acho correntes, cruzes, água, fogo, um monge no meio do lugar protegendo um caixão. O que eu faço? Abro. É por isso que eu acho que o futuro da humanidade é tenebroso, porque a gente tem essa tendência. Eu criei uma teoria falando sobre filmes de terror que entra justamente nesse aspecto, por isso que eu falo que o roteiro é bem furado, aquele roteiro horrível. No seguinte sentido, vamos lá, filmes de terror, pausa dramática no vídeo. Você está na sua casa, que morreu 20 pessoas na casa, e você alugou ela. Ou compra. Vamos passar as férias em família na casa assombrada que morreu 200 pessoas e pertencia ao serial killer pior do mundo. Aí você entra na casa. Você trancou toda a casa. Tá tudo trancado, não tem vento. Aí uma porta milagrosamente faz... Pá! Não tem vento. A porta mexeu sozinha. O que você faz? Vai até o local. Descobre que não tem vento. E tem uma boneca que estava na estante, que está no meio do quarto. Não foi você, não foi os seus parentes. A primeira opção foi Satanás. O que você faz? Joga uma coberta em cima e sai andando. Aí você escuta mais uma vez. E você ainda não pegou sua família, enfiou no carro, saiu correndo, vazou e pôs fogo no lugar. A boneca está no meio do corredor, em pé. Qual é a sua atitude? Vou pegar a coberta e jogar nela de novo. E vou continuar no raio da casa. Morre todo mundo no final do filme. E a culpa é da boneca. Não, a culpa é da anta que continuou lá. Então vamos lá. Trazendo para o roteiro aqui que eu não gostei muito. Você tem uma doença que ninguém sabe de onde veio, que depois descobre que foi feita em laboratório, assim como todas as doenças existentes no mundo que surgiram do nada e ninguém sabe por quê. Momento de teoria da conspiração. Você tem crianças nascendo meio animais que o DNA do animal veio de lugar nenhum.
E você tem o menino cervo, que é fofo, lindo, maravilhoso, a coisa mais amorzinho da face da terra, que é uma mistura de humano com cervo com formiga, porque ele ama açúcar. Então os personagens são legais, o menino cervo lá, que é o Gus, é um amorzinho, vale muito a pena assistir a série, mas ela deixa extremos furos de roteiro do caramba. E isso me incomodou muito, porque aquela série acima de 14 anos pode assistir, é uma série para a família, ela passa informações que são interessantes, ela tenta com o passar dos episódios ligar os personagens, e ela consegue ligar os personagens de uma maneira pobre e completamente ridícula, mas se você quiser assistir a série com os seus filhos acima de 14 anos, ou até com menos de 14 anos, pode, porque é engraçadinho, é fofinho, e o Gus dá vontade de você apertar. Ah, tá. Falando nos personagens, já mencionou o Gus, que é um menino cervo, fofo pra caramba, lindo, ainda mais quando ele mexe as orelhinhas. Momento fofura mais de 8.000. O Gus, ele morava em Yellowstone junto com o pai dele, que quando o flagelo, que é o nome da doença lá, estourou no mundo, o pai dele pegou o menino e vamos sair fora daqui. Flagelar significa chicotear, pegar o chicote. Aí ele sumiu pra Yellowstone junto com o filho dele, onde ele criou o menino, e daí já tem o primeiro furo, porque tipo, o Gus começa a aparecer com roupas em todas as idades que ele tem, que você não sabe de onde o pai dele tira. Não, o pai dele é uma gaiva. É. Eles esqueceram de falar. Ele costura, faz bonequinho, faz o cão com meias gigantes. Ele construiu uma casa em Yellowstone. Não, ele reformou, a cabana já tava lá. Ele reformou uma cabana, ele Criou um sistema de água. criou um sistema de água, ele costurou roupas de tecidos tirados do além, ele tinha chocolate para 10 anos e ele fazia o próprio xarope, que basicamente nesse caso é um xarope doce que ele fazia porque o menino comia só aquilo. Não, e frutas também. Frutas, E ele mesmo, ele não caçava, ele não comia proteína, e o cara era vegano, porque ele não comia proteína, você não via ele tomando água hora nenhuma, Não, ele comia. e o menino só ficava no xarope. Ele comia, porque você lembra que ele fala o café, que ele sempre começava pelos ovos, aí que eu tinha que buscar os ovos. A proteína era um espato que surgiu de Nárnia. Agora vocês entendem porque eu falei que o roteiro é meio merda, mas vai lá. Aí tá, depois criou 10 anos, o pai dele acaba, não sei se o pai dele acaba ferido ou doente. Não, ele pega a doença. Ele pega o flagelo, morre. O Gus, acho que ele fica mais um ano sozinho. Só que aí tem um outro furo de roteiro. Só tinha o Gus e ele. O pai dele sai atrás de um cara que o pai dele não encontra. E o pai dele pega o flagelo. De quem? Só tinha os dois. E tecnicamente eles viviam em colônias justamente para que não fosse passado o flagelo para ninguém. Aí Como que o pai pegou? Aí começam os furos de roteiro, que também... O que eu acho legal desses furos de roteiro, porque ele te dá a chance de você criar várias teorias. E eu acho legal criar teorias. Ainda mais quando você confia. Eu acho legal falar que as teorias são bizarras. Tá? Aí, só que a história vai emendando, porque tipo, o narrador ele fala, eu não posso contar a história do Gus se eu não contar a história de tal pessoa. Aí ele vai contar por que a história daquela pessoa se liga com a do Gus. Aí o Gus, depois que o pai dele morreu, que ele resolve sair passar além da cerca para poder encontrar a família dele, ele conhece o Grandão, que é um jogador de futebol, se não me engano, ele chama... Acho que é James Shepard. É um jogador de futebol americano. Que o cara é um guarda-roupa de tipo 2 metros por 3. Que no início ele fica tentando livrar dele a todo custo. E ele, tipo, ele é fofo com o Grandão, e o Grandão tá assim, sai minha cola, mano. Só que pra quem assistiu Naruto, sabe que o Naruto tem o jutsu mais importante e o mais forte dele, que é o discurso no jutsu. Não, é o Haki do Conquistador. O Gus, ele tem o fofura no jutsu. Porque fica todo mundo querendo se livrar dele, mas ele abre a boca e mexe as orelhinhas e você já quer adotar. É simples. Aí a história vai desenrolando, vai contando a história acho que é da Daisy, que é uma mulher que trabalhava no escritório. Quando a doença começou, ela passou a morar no escritório
E virou MacGyver fêmea. Ela virou uma MacGyver versão feminina, porque ela começou a plantar, consertar coisa, achou um rádio transmissor, que ninguém sabe de onde ele saiu. É uma coisa engraçada sobre americanos. Americanos acreditam que americanos podem fazer qualquer coisa. Japoneses, chineses e orientais no geral fazem qualquer coisa. Aí os americanos em série americana é assim, nós somos capazes de sobreviver ao grande apocalipse porque nós fazemos tudo. Aí os orientais, nós somos capazes de viver ao apocalipse porque nós somos extremamente sérios, diretos, capacitados e afins. Mas nós sabemos que as únicas pessoas que vão sobreviver ao apocalipse são os australianos, porque tem bicho na Austrália que é complicado. Viver no interior da Austrália se sobrevive em qualquer lugar do mundo, porque a formiga australiana tem meio metro. Com certo exagero da minha parte. Não, então os bichos exageraram mesmo. O caranguejo rei lá é do tamanho de uma roda de carro, o morcego tem 1,5 metro. As cobras de lá, tipo, são todas venenosas. A cobra menos venenosa de lá te mata em 10 segundos. Mas voltando para a ideia da série. Mais alguma teoria doida? Outra coisa que Ivan até mencionou, que a gente fica na teoria de, mas peraí, se a doença afeta humanos e quando a grávida é infectada, por que a criança nasce com característica animal se foi de uma pessoa para outra que transmitiu? Esse DNA animal brotou de onde? Cria uma teoria sobre isso. Projeto Genoma. O Projeto Genoma ele existe, gente. Só pra você saber. O Projeto Genoma ele fez o genoma de várias espécies e descobriram espécies que têm parentesco uma com a outra. Ironicamente, nós temos mais parentesco referente ao genoma ser igual com um camundongo do que com um macaco, e o macaco tecnicamente é o nosso ancestral em comum. Sim. Com outras espécies. O que eu levei em consideração nisso? Pessoas são diferentes em traços de DNA. E se, com um I gigante, a doença afetasse cada pessoa de maneira diferente, fazendo com que um determinado traço em específico do Projeto Genoma, levando em consideração que o ancestral em comum de todos os animais veio do mar e afins, aquela coisa lá, Darwin. E se essa doença em si fizesse com que parte desse genoma que parece com um determinado tipo específico de animal se misturasse e começasse a se multiplicar dentro do DNA da pessoa, dando a ela características de um determinado animal. Foi a única explicação lógica que eu encontrei. Não, ficaria até melhor, ficaria mais entendível do que... Veio de Narnia. Não, mas veio de Narnia. Porque do nada, sua esposa tá grávida, ela adoece, aí você chega no hospital, seu filho é meio bode. Aí você fica assim... Pelo menos você sabe que você vai dar de comida pra ele, papel. Não, ele vai comer tudo, né? Tipo isso. Tudo. Gente, então vamos encerrar aqui, porque já tem 18 minutos. Pedro, sua opinião sobre a série? Bom, como o Ivan disse, fotografia, a soundtrack, né? Que as músicas de... A soundtrack é muito boa. Muito boa, principalmente da Cruella também. Aí eu ia falar isso agora, da Cruella. Cenários muito bem feitos, que é aquela coisa de mundo pós-apocalíptico, de tudo que o ser humano construiu está sendo comido pela natureza, tipo, a natureza está pegando de volta o que eles tomaram, e o ser humano que se vire para adaptar aquilo ali, ou morra. Qual a sua nota? Eu dou um 10 pra cima. Ok, eu dou um 8, porque esses furos de roteiro me irritaram. Eu tô assistindo muita coisa, então me incomoda quando parece que as pessoas estão achando que a gente é idiota. Porque o que acontece? O legal quando você lança uma série é você tentar criar teorias sobre a série. Ou você cria coisas mirabolantes e afins. E uma coisa que eu tô percebendo é que com o passar do tempo, as coisas estão tão assim... Vamos repetir a mesma coisa que está dando certo. Vamos repetir a mesma coisa que está dando certo. Que acaba que estão repetindo demais e tem uns furos muito estranhos, umas coisas muito nada a ver, uns trem muito assim, não, por quê? Então eu não dou 10. Eu dou 10 pela fofura do Gus. Mas eu acho que o roteiro fez muita falta. A série ficou muito bonitinha e eles esqueceram de criar coisas para poder tampar os buracos. Então ficou parecendo uma coxa de retalho faltando pano. Em alguns aspectos, mas vale muito a pena assistir a série. Vão lá assistir e dê opinião. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações.
Excelente final de semana e eu parei pra respirar. Mais alguma coisa? Não. Então é isso aí, galera. Fui! Até o próximo episódio. Fomos! Tchau, tchau!